Olá, boa tarde. Hoje eu vou discorrer sobre o porquê que teclados mecânicos não são necessariamente superiores a teclados de membrana. Primeiramente, o que é um teclado mecânico? A nossa visão genérica diz que um teclado mecânico é um teclado que contém switches como este Cherry, como Alps e outros. No caso, o mais famoso é o Cherry, de patente de 21 de agosto de 1984. No caso, este aqui seria a patente do switch Cherry White, que acabou virando o switch Cherry Blue. Ele contém duas fones de contato e um stem, que é levantado por mola, e ele impede que elas entrem em contato. Quando você aperta, ele libera e elas fazem contato, assim criando curto. Nossa visão de teclados de membrana vem principalmente dos teclados com cúpula de borracha, que são estes que tem essa cúpula que fica sobre uma membrana de 3 camadas, uma delas sendo isolante e duas delas sendo contatos. Quando esse switch abaixa, ele força essas aqui a entrar em curto, assim fazendo contato. Porém, há uma coisa um tanto quanto peculiar de que não existe realmente uma definição de teclado mecânico, e isso é um termo criado pelo marketing. Porque se vocês têm alguma faculdade ou alguma escolaridade, vocês sabem que atribuir o nome de mecânico significa que tem coisa se movendo, existe física envolvida nisso, e no teclado de membrana não é diferente. No teclado de cúpula de borracha também não é diferente. Então não realmente existe um conceito de teclado mecânico. Agora, se o teu conceito for, por exemplo, alguma coisa que é de mola, como a maioria das pessoas, existem os teclados Bucking Spring. No caso desse aqui, é do modelo M, do modelo F, na verdade, que no caso do modelo M, essa PCB é substituída por uma membrana. Ou seja, um teclado que é considerado o melhor teclado mecânico do mundo por várias pessoas e vários entusiastas, afirmação da qual eu completamente discordo, é também um teclado de membrana. Então, por que nós, hoje em dia, temos muito mais teclados de cúpulas de borracha do que teclados que nós podemos considerar genericamente mecânicos? A situação começa mais ou menos na época do IBM modelo M, que é de 1984, o primeiro modelo, em que você tinha em torno de 3 opções. Ou você tinha um teclado mecânico que não fazia muito barulho, porém não havia tactilidade nenhuma. Ou você tinha um teclado mecânico que tinha tactilidade ou era especificamente muito barulhento. Ou então, na última opção, você tinha um teclado de cúpula de borracha que tinha uma excelente tactilidade e que não era nem de perto tão barulhento quanto o mecânico com tactilidade. E foi justamente essa tactilidade, junto com o silêncio, que popularizou tanto os teclados Rubber Dome. Não foi necessariamente o preço, pois existem outros tipos de Rubber Dome que não necessariamente utilizam membranas, como, por exemplo, os Topper. Eles têm essa membrana e uma mola capacitiva aqui que, quando ela se comprime, ela aumenta a capacitância e o teclado detecta isso e envia o sinal. Esse, até agora, é o único switch que eu apresentei que não apresenta contato e, ironicamente, sendo de cúpula de borracha, que por alguns é considerado inferior, é o que tem mais chance de durar uso constante. Topper é muito bem visto pelos entusiastas, custa uma fortuna, claro, só que ele acaba provando que teclados com cúpula de borracha não são, de maneira nenhuma, inferiores a teclados como são dito mecânico. Então, se não há nenhum inferior e não há algum inferior, então por que todos compram teclados na definição de mecânico genericamente? A resposta está exatamente na mesma questão de que foi cunhado o termo teclado mecânico, que é o marketing. Hoje em dia você tem várias opções modernas, como este Redragon aqui. Eu troquei os switches dele por Gateron,
porque eu gosto de que meus teclados durem mais do que 2 anos, né? E os switches Altemu originais não têm capacidade de durar tanta coisa assim, principalmente os Altemus mais modernos, né? Então, você tem estes teclados e o que o marketing diz? O marketing diz que eles têm tempo de resposta menor, o marketing diz que eles são mais duráveis, o marketing faz propaganda de coisas como o Keycaps Double Shot, que este aqui possui, faz marketing de anti-ghosting e faz marketing de várias outras coisas que não importam, como iluminação. Que, caso você digite a tempo suficiente, você sabe que você consegue digitar sem olhar no teclado se você se localizar pelo F e o J. No caso destes teclados aqui, esse aqui vem na caixa escrito Full Anti-Ghosting. O que é o Anti-Ghosting? O Anti-Ghosting é que existe uma coisa chamada rollover, que é o número máximo de teclas que a matriz suporta. Se você apertar mais teclas do que essa matriz, isso significa que você tende a criar ghosting. O ghosting é simplesmente uma tecla ser registrada sendo que ela nunca foi apertada. O anti-ghosting é justamente bloquear essa tecla de ser exibida. Por exemplo, se esse teclado tivesse rollover de 4 teclas e eu apertasse 5, essa última tecla causaria um ghosting, por exemplo, nesse caso, nas teclas B e G, que seriam intermitentemente acionadas, mesmo nunca tendo sido apertadas. Com o anti-ghosting, não acontece isso e ele bloqueia justamente a última tecla ou últimas teclas que excedem a matriz. O que esses marqueteiros querem dizer com esse anti-ghosting é run over. E run over acima de 6 teclas realmente não faz diferença para jogos, porque normalmente são 6 teclas no alfanumérico, mais o espaço, Ctrl, Shift ou algum outro modificador. Porque não faz sentido você ter uma matriz com run over de 6 aqui e isso afetar os modificadores também. Então, agora que o run over já foi desmistificado, outra coisa é o tempo de resposta. O tempo de reação humano é muito maior do que o tempo de resposta de um teclado. Ele não é um periférico de precisão no qual você está movendo um tanto que isso acaba sendo dos fatores que influenciam para a diminuição do nosso tempo de reação e que também tem a ver com quantos frames tem a tela para criar uma ilusão de movimento. Quanto mais rápido você está se movendo, mais frames você precisa para manter essa ilusão, mesmo o propósito do mouse em que você faz grandes movimentos. No caso do teclado, com pequenos movimentos, o tempo de resposta de em torno de 30 a 40 milissegundos dos teclados de membrana e em torno de 20 até esses mesmos 40 nos teclados mecânicos realmente não faz alguma diferença. Então, existe algum outro motivo para você comprar teclado mecânico? Sim, que é o feeling. Porém, se você pensar e você pesar todas estas questões que eu acabei de desmistificar, você vê que apenas a sensação de digitar, na qual um teclado de membrana de boa qualidade, como este Logitech, ele já entrega bem o suficiente, não é um salto tão grande para um teclado mecânico, não é algo que você poderia viver sem. E este teclado que custa R$50 em muitos supermercados, em muitos escritórios ele é usado, e ele dura em torno de 8, 9, 10 anos. Então você paga R$50 em um teclado para durar uma década, que ele tem uma matriz aqui que suporta a maioria dos jogos com teclas simultâneas. Então, por que você gastaria R$200 em um teclado com switch de baixa qualidade que não duraria 2 anos, 3 anos de uso? Existem teclados da época que eu comprei este aqui, que foi 2015, que já estão dando problema. Na época que diriam que a Altemu teve seu pico maior de qualidade nessa linha. Então, bora usar o senso crítico antes de criticar tal teclado por ele ser de membrana. Vamos usar o senso crítico antes de começar a dizer baboseiras, como o teclado mecânico sempre vai ser melhor. E vamos passar a pesquisar mais um pouco, inclusive na história dos teclados.
e o porquê, quais são os reais motivos de você querer um teclado. Se é aparência, se você gosta mais do feeling de mecânico do que de membrana. No caso, membrana não, né? Cúpula de borracha. Se você gosta de uma resposta mais linear, se você gosta de uma resposta mais tátil, se você gosta de barulho, se você gosta de silencioso. Isso é o que deve mandar, e a sua experiência de digitação manda muito acima do que a sua experiência de jogo. Porque, realmente, como eu disse, em jogo não há real diferença, não há real vantagem, a não ser um efeito placebo em comprar um teclado mais caro. Então, é basicamente isso. Se vocês quiserem contestar alguma coisa, sintam-se livres para fazer isso. Até a próxima.